Boa noite, pessoal. Vamos nos achegando. Vai se acomodando aí. Se você quiser, você pega a sua Bíblia. Se acomoda aí no seu sofá ou na sua mesa. Onde você quiser. E 2 minutinhos a gente já começa. Nosso bate-papo, nossa reunião de intercessão, que já se tornou uma rotina pra gente às segundas-feiras, né? Em 2 minutinhos a gente já começa. Só tô conferindo algo aqui. Você vai se acomodando, vai compartilhando aí com seus amigos. Compartilha aí com 2 ou 3 aí essa live, que daqui a pouco a gente começa. Bem parecido aqui, as versões. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa reunião de intercessão. Colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua graça, obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, obrigado pelo livramento, pela proteção, obrigado porque o Senhor tem nos dado a provisão de cada dia e isso é prova do Seu amor para conosco, Pai. Queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Primeiramente, te pedir perdão por tudo aquilo que nós praticamos, né, no decorrer desses dias, tudo aquilo que feriu os Teus princípios, a Tua palavra, nós nos arrependemos e te pedimos perdão. Por favor, tem misericórdia de nós, perdoa-nos segundo as Tuas misericórdias e a Tua graça. Sê conosco, visita cada lar, cada casa, que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, nos orientando, nos ensinando, nos dando entendimento e o discernimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Obrigado por cada um que está nos acompanhando, que essa noite seja uma noite tranquila, de paz, de instrução, de edificação. Coloca anjos aqui para nos guardar. Coloca anjos para guardar também cada casa, cada família, cada lar. Dê-nos, Deus, da unção do Teu Espírito Santo e que a paz possa reinar nos nossos corações nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou pedir para você, nesse início já, se você puder compartilhar com uns 2 ou 3 aí essa live, com uns 2 ou 3 amigos seus aí, para que as pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor, tá? Bate aí, compartilhar, indica aí uns 2 ou 3 amigos, enquanto eu tomo um pouco d'água aqui, você vai compartilhando aí, para que as pessoas possam ser edificadas também. Deus colocou algo no meu coração para eu compartilhar nessa noite. E eu gostaria, se você tiver uma Bíblia aí, abra no livro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Números é o 4º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Capítulo 16, a partir do verso 41, diz assim a palavra do Senhor: Mas no dia seguinte,
toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Mas quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão e virou-se para a tenda da congregação, de súbito a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação. E o Senhor disse a Moisés: Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. E eles se prostraram com a face em terra. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faze expiação por eles. Grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Fez Arão conforme ordenou Moisés e correu ao meio da congregação. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Então voltou Arão a Moisés à entrada da tenda da congregação, pois a praga tinha cessado. Veja só, Deus colocou algo no meu coração para a gente estar compartilhando hoje, e eu gostaria de trazer algumas orientações antes. Nós estamos vivendo um tempo muito delicado. Esses últimos tempos, esses últimos dias, né? Principalmente nesses últimos 2 ou 3 anos, muitas pessoas têm se levantado para ensinar algumas coisas a respeito da palavra de Deus. E às vezes alguns ensinos estão sendo distorcidos, alguns ensinos algumas coisas estão sendo subtraídas da palavra e outras coisas estão sendo acrescentadas. Então, uma orientação que eu quero te dar: tudo aquilo que foi ensinado, transmitido, orientado, aconselhado, tem que ter uma base bíblica. Tá? Não se deixe enganar. Tudo que você ouvir, tudo que você tentar absorver acerca de alguns ensinos, eu quero te aconselhar a estar confirmando se realmente está na palavra. Por isso que é interessante você ter uma Bíblia aí na sua casa, né? Submeta ao crivo da palavra. Tem um povo na Bíblia que está lá em Atos, no capítulo 17, que eram os de Bereia, os bereanos. Eu vou ler esse texto só para você ter uma ideia. Quando os discípulos, né, de Jesus, eles começaram a propagar a palavra de Deus, eles chegaram em Tessalônica e em Bereia. E olha que interessante, Atos 17, no verso 10, diz assim, ó: Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Eles não enviaram qualquer um. Eles enviaram o apóstolo Paulo e Silas. Nós estamos falando de colunas da igreja. Então eles se reuniram: vamos enviar Paulo e Silas para ele propagar o evangelho. E Paulo e Silas, eles chegam, Paulo chega em Tessalônica, e aqui Paulo e Silas chegam em Bereia. E veja só, tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. E lá eles começaram a ensinar. 11. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra. Os de Bereia, os de Tessalônica, eles ficaram em dúvida acerca daquilo que Paulo e Silas estavam ensinando. Os de Bereia já abriram o coração, receberam de bom grado, com alegria, a palavra de Deus. Mas olha a sequência: examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, os de Bereia, eles tiveram um zelo de conferir, de submeter todo o ensino de Paulo e de Silas à palavra, para ver se estava na palavra mesmo, se tudo aquilo que eles estavam falando tinha respaldo bíblico. Então, eu quero te orientar.
tudo que você ouvir, tudo que você estiver assistindo, alguns ensinos, orientações, pregações, sermões, seminários, conferências, enfim, de tudo aquilo que você participar, que está ligado ao ensino espiritual da palavra de Deus, confira na palavra. Tá? Isso que eu vou te falar hoje, nessa noite, confira se aquilo que eu estou te falando está na palavra. Porque ninguém pode contra a verdade. Tem muitas pessoas que estão, às vezes, falando de si mesma. E a palavra, ela circunda de Gênesis a Apocalipse, ela está totalmente direcionada para quem? Para Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, talvez uma pessoa possa dar um testemunho ali, algo curto, mas todo ensinamento ele tem que ter como objetivo propagar os ensinos da palavra de Jesus. Tá? Ainda que no Antigo Testamento seja a sombra de bens que viriam, mas o Antigo Testamento também aponta para Jesus. Gênesis, Êxodo, Levítico, várias situações aqui do Antigo Testamento apontam para Jesus. Tá? Então, submeta tudo aquilo que você ouvir, tudo aquilo que você estiver aprendendo ao crivo da palavra. Como os bereanos faziam. As pessoas chegavam, Paulo chegou para ensinar, Silas chegou para ensinar, e eles ouviram de bom grado, de coração aberto, mas eles pegaram a palavra, deixa eu conferir se é isso mesmo que vocês estão falando. E eles olhavam na palavra, para ver se era verdade aquilo que Paulo e Silas, e olha que nós estamos falando de Paulo e Silas, hein? Eles conferiam. Tá? Então, nesses últimos dias nós temos visto muitos falsos profetas surgindo, muitas heresias, muitas doutrinas de homens. Então, submeta tudo isso que você estiver ouvindo, tudo isso que você estiver aprendendo ao crivo da palavra, ao crivo da Bíblia. E com certeza você não vai se decepcionar, porque ela é perfeita e completa. Algumas pessoas podem te dar orientações acerca de sabedoria própria, de força própria, mas a Bíblia não falha. A sabedoria humana vai passar, a força humana vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer eternamente. Tá? Beleza? Essa é uma orientação para você tomar cuidado com aquilo que você tem ouvido nesses últimos dias. Temos ouvido muitas coisas, principalmente pela internet. Tem pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada, outros estão deturpando, outros, enfim, uma série de coisas. Não quero entrar nesse mérito, mas tenha cuidado, tá? Tenha um zelo, confira se está na palavra. Veja só, nós lemos um texto aqui de Números, no capítulo 16, que fala sobre um determinado momento da vida de Moisés e Arão, quando eles haviam libertado já o povo do Egito, e eles estavam em um trilho no deserto, tá? E chegou um determinado momento que algumas pessoas do próprio povo começaram a se rebelar contra Moisés e contra Arão. Tá? Veja só, o verso de número 41, ele diz assim, ó: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. O texto começa falando assim, no dia seguinte. O dia seguinte a quê? O dia seguinte do quê? O que tinha acontecido antes? Para começar esse texto aqui, falando no dia seguinte. E aí, para a gente entender, a gente tem que voltar bem no comecinho do verso 16, que fala sobre 3 personagens aqui, Coré, Datã e Abirão. E um certo camarada aqui chamado On. Veja só, esses 3, eles eram pessoas influentes. Coré, para você ter uma ideia, ele era primo de Moisés. Ele era filho de um homem que era irmão de Arão, pai de Moisés e de Arão e de Miriam. Então, eles eram primos. Ele era da família sacerdotal, esse camarada. Só que ele começou a reunir com algumas pessoas e se levantar contra o líder que Deus tinha estabelecido, que era Moisés. E eles
chegaram e foi mais ou menos assim. Depois você lê na sua casa a partir do capítulo 16, do verso 1, mas foi mais ou menos assim. Coré, ele se reuniu com esses outros líderes aqui, que eram dos Rubenitas, da tribo de Ruben, né? Coré, ele era da tribo de Levi. E eles, da família de Coate, olha só, os coatitas, aqueles que levavam a arca. Então não era qualquer um. Ele tinha influência, tanto que ele influenciou 250 pessoas para se levantar contra Moisés e contra Arão. E em determinado momento aqui, eles chegaram e falaram mais ou menos isso. Por que que só vocês ouvem a palavra de Deus? Por que que só vocês têm a orientação de Deus? Por que que só vocês dão a direção para toda essa congregação? Por que que nós também não podemos dar orientação? Por que que nós também não podemos liderar? Por que que nós também não podemos ensinar e fazer uma série de coisas que só Moisés e Arão estavam fazendo? Então eles começaram a questionar a autoridade de Moisés e de Arão. Esse Coré, Datã e Abirão. E eles questionaram e Moisés pega e fala assim, ó, é o seguinte, Deus separou a gente, mas se vocês acham assim que vocês também podem estar na liderança, estar na frente, eu estou falando aqui com as minhas palavras, tá? Depois você lê, você vai conferir lá, né? Eles chegam a falar assim, não é muito que vocês conduziram a gente, né? Vocês fizeram a gente sair do Egito, falou que aqui tinha uma terra que mana leite e mel, a gente não está vendo nada disso, e agora vocês estão querendo nos matar nesse deserto, né? E tudo isso Moisés e Arão, eles fizeram por quê? Tiraram o povo do Egito por quê? Porque Deus mandou, eles estavam debaixo de uma ordem de Deus. Moisés falou com Deus face a face. E essas pessoas não estavam aceitando isso. Então tinha duas situações ali. Uma situação é que Coré achava que por ele ser da tribo de Levi, ele tinha direito ao sacerdócio. Outra situação, que é um pouco mais escondida no coração de Coré, na verdade ele queria a posição de Moisés. Então não era uma rebelião qualquer. Não era simplesmente porque ele estava preocupado com o povo que ia morrer no deserto. Não, tinha interesses obscuros. E hoje é o que a gente tem visto em todas as áreas. Você está, por exemplo, em um trabalho, tem pessoas com interesses obscuros querendo catar o seu lugar se você tem uma posição de destaque. Você está numa escola, tem alguém ali querendo, ambicionando o seu lugar, querendo te passar para trás. E por que não falar, como aqui a própria Bíblia é um livro espiritual, e por que não falar na igreja também? Acontece isso, pastor, mas isso acontece na igreja? Infelizmente, a igreja noiva de Cristo, ela é perfeita, mas nós como homens falhos que fazemos parte da noiva de Cristo, nós somos falhos, parece uma redundância, mas nós somos falhos, nós temos problemas, e às vezes nós levamos esses problemas para a noiva de Cristo, para a instituição. E às vezes acontece isso também dentro da igreja, pessoas às vezes querendo usurpar, né? Pegar algo que não lhe é devido, não tem autoridade para aquilo, usurpar a posição, usurpar o lugar do outro, enfim, uma série de coisas, que é o que aconteceu aqui com Coré, Datã e Abirão. E acontece algo sensacional, extraordinário aqui, sobrenatural. Moisés chega e fala assim, a hora que eles começam esse levante, né? O Coré, Datã, Abirão, com mais 250 pessoas, né? Eles se levantam, né? Eles se ajuntam ali diante da tenda da congregação, a tenda da congregação onde estava a arca do testemunho, ali onde Deus se manifestava com a glória dele, a nuvem descia, Deus falava com Moisés, orientava Moisés. E eles queriam aquilo, eles queriam aquela posição, eles viam Deus falando com Moisés, mas eles queriam aquilo ali, eles queriam estar no lugar. No fundo tinha um resquício de inveja ali. Queriam usurpar o lugar de Moisés. E eles se levantaram ali, você vai ver no verso 19, diz assim, ó, quando Coré ajuntou contra eles toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação.
Eles se levantaram, Moisés e Arão, eles vão para a tenda da congregação, porque ali eles se sentiam protegidos. A hora que eles se levantaram com essas pessoas aqui, para ir contra Moisés e Arão, a glória do Senhor desceu. Desceu uma nuvem, que era assim que Deus se manifestava naquela época. Desceu uma nuvem de glória sobre a tenda da congregação e escondeu Moisés e Arão. E olha só o que Moisés e Arão, essa é a simplicidade que eu queria destacar. Que eu e que você, que nós precisamos. Verso 20. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como num momento. Deus viu o coração dessas pessoas, viu que eles estavam querendo prejudicar Moisés e Arão. E eles questionaram uma autoridade que Deus havia dado para eles. E Deus falou para Moisés e para Arão: se afasta daí que eu vou consumir, eu vou acabar com esse povo. E aí entra uma coisa sensacional. Verso 22. Mas eles quem? Moisés e Arão, se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de todos os viventes, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Senhor, tem uns camaradas aí que pecaram realmente, Coré, Datã e Abirão, mas o Senhor vai matar esse monte de gente porque esses caras incitaram eles? O que Moisés e Arão fizeram? Eles se prostraram, intercederam pelas próprias pessoas que estavam querendo traí-los. Você consegue entender isso? Só quem está alinhado com Deus consegue fazer isso. Só quem tem a presença de Deus viva no coração consegue interceder por aquelas pessoas que traíram, que enganaram, que passaram para trás, que te apunhalaram pelas costas, que mentiram para você, que fizeram uma série de coisas, que te abandonaram. Só cheio da presença de Deus que consegue interceder por essas pessoas. Foi assim que Moisés e Arão fez. E aí, um pouco mais para frente, a gente vê assim Moisés falando, mas eles estão, eles não queriam voltar atrás. Eles estavam irreversíveis. Coré, Datã e Abirão e todo aquele povo ali, aquele populacho de 250 pessoas, eles não queriam, eles estavam irredutíveis. E aí Moisés olha e fala para o resto da congregação. Olha só que interessante, verso 27. 26. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que não procedem de meu coração. Moisés chegou e falou para o povo: gente, é o seguinte, vou falar para vocês e vou falar para esses homens aqui também. Eu vou fazer algo aqui que vocês vão entender do porquê que foi Deus que me enviou. E isso não vem do meu coração, não vem da minha arrogância, não vem do meu orgulho. Eu nem queria isso. Eu questionei com Deus quando Deus foi me chamar para libertar o povo do Egito. E agora eu vou mostrar para vocês que Deus realmente me chamou, que isso não provém de mim, não foi ideia minha. E ele fala o seguinte, 29. Se estes morrerem, estes quem? Os que estavam se levantando contra eles, contra Moisés e contra Arão. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, se forem visitados, como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. O que Moisés estava falando? Olha, se eles tiverem morte natural, né, como todos têm, pela idade, né, ou alguma enfermidade ali e tal, se eles tiverem uma morte natural, tranquilo, então não foi Deus que me enviou. Enquanto eu tomo um pouco d'água aqui para molhar minha garganta, compartilhe aí com uns 2 ou 3, compartilhe com uns 2 ou 3 amigos essa live, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né? Eu sempre estou pedindo isso, por quê? Porque eu acho interessante, assim, a gente compartilhar com as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente ama, aquilo que é bom para nós. É interessante que nós também possamos compartilhar, repartir com aqueles que a gente tem amizade, afeto. Então, por isso que eu sempre tenho falado, compartilha aí. E outra,
eu gostaria que você desse um retorno aí, se você está me ouvindo bem, se a imagem está bem, se está travando ou não. Hoje, durante o dia, nós tivemos muita oscilação na internet, né? No meu trabalho a gente estava assim, estava muito oscilante. Então, manda um retorno aí pra gente, manda uma mensagem aí se você está ouvindo bem, se você está conseguindo, se o vídeo está bom, tá? Porque hoje estava muito oscilante, tá? E compartilha aí com os 2 ou 3 essa live para que as pessoas possam ser edificadas. Vamos lá, Moisés falou assim, ó, se esses caras morrerem de morte natural, então Deus não falou através de mim. Porém, olha só, verso 30. Mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Se eles morrerem de morte natural, então Deus não falou através de mim. Mas se a terra abrir a boca, engolir eles, seus filhos, tudo que eles têm, então Deus falou através de mim. E olha só, acabando ele de falar todas essas palavras, verso 31, o solo se fendeu sobre os seus pés, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e desapareceram do meio da congregação. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? O que a Bíblia está falando? Não eu, mas o que a Bíblia está falando? As pessoas se levantaram. Moisés tinha convicção de que Deus estava falando através da vida dele. Essas pessoas aqui, elas queriam derrubar Moisés. Elas se levantaram contra a autoridade de Moisés. Se levantaram contra aquele que Deus escolheu para dirigir o povo. Quem tinha autoridade era Moisés e Arão. Deus separou os dois. E os outros queriam... eles estavam tentando usurpar a posição de Moisés e de Arão. Tentando incitar um povo a ficar contra Moisés e Arão. Se rebelando contra Moisés e Arão. E Moisés, com autoridade, falou, se eles morrerem de morte natural, então Deus não me separou para fazer essa obra. Para dirigir esse ministério. Para dirigir esse trabalho. Agora, se a terra abrir a boca e engolir eles, então Deus me escolheu para ser líder aqui diante da congregação. Moisés acabou de falar, a terra se abriu. O texto é muito claro. Acabando ele de falar, o solo se fendeu e a terra abriu a sua boca e engoliu os 250, engoliu todos os homens de Coré e todos os seus bens. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro. Algo sobrenatural, não é comum. Deus, veja só, Deus zelando pela autoridade que ele tinha depositado sobre a vida de Moisés, aquilo que Moisés falou aconteceu. Você consegue entender? Pastor, hoje vai acontecer de Deus abrir a terra e engolir as pessoas? É lógico que não. Era sombra. Deus estava querendo dizer o quê? Nesse sentido aqui, que quando ele levanta alguém, Deus não erra, ele sabe o que está fazendo. E muitas pessoas não aceitam aquilo que Deus faz. E às vezes elas vão perecer. A terra não vai abrir a boca hoje e engolir, mas, nesse sentido literal que aconteceu aqui. Mas você pode ter consequências na sua vida por você não aceitar a autoridade de Deus. Por você não aceitar aquilo que Deus tem estabelecido na sua vida. Uma coisa é a pessoa não aceitar, eu não aceito esse líder, esse meu patrão, não sei. Ninguém é obrigado a ficar em determinado lugar, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, ninguém é obrigado a ficar. Mas, veja só, eles não só não aceitaram a autoridade, como eles pegaram 250 e incitaram essas pessoas. E aí as consequências vieram. Veja só, aconteceu isso em um dia. Aí a gente chega aqui no verso 41. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E aqui eu quero falar algo muito interessante para você. Veja só, acabou de acontecer algo muito grave, muito sério.
consequências, as pessoas tiveram consequências, mas ainda assim as pessoas não aprenderam com as consequências. E eu quero trazer para nós isso. Às vezes Deus está permitindo acontecer algumas coisas nas nossas vidas e nós não estamos aprendendo com os nossos erros, com as nossas falhas, com as consequências que nós estamos colhendo daquilo que nós estamos plantando. Eles tinham acabado de ver o agir de Deus, eles tinham acabado de ver Deus trazer consequências de falhas deles. E no dia seguinte eles se levantaram e murmuraram novamente contra Moisés. Agora eu quero te falar algo. Veja só, não é diferente hoje. Sabe por que eu falo que não é diferente? Porque a vida é um ciclo. Eclesiastes, no capítulo de número 1, verso... Eu quero ler esse texto para você. Veja só. Eclesiastes, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, tá? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Olha só que texto interessante do homem Salomão, do homem sábio Salomão. Eclesiastes 1, verso 9 diz assim, ó: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. O que foi, isso é o que há de ser. Ou seja, o que aconteceu lá atrás, isso vai acontecer de novo. É um ciclo. Tá bom? O que se fez, isso se tornará a fazer. Comportamentos que pessoas tiveram lá atrás, algumas pessoas vai ter aqui na frente. Vai ter hoje, vai ter amanhã. Nada há novo debaixo do sol. Olha o 10. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Algumas pessoas vão olhar e falar assim: ah, mas isso aqui é novo, já aconteceu. São ciclos. O que aconteceu lá, essa rebelião que aconteceu lá contra Moisés e Arão, ela tem acontecido ciclicamente. Hoje, vai acontecer amanhã e sempre vai acontecer, porque não há nada novo debaixo do sol. Aconteceu lá com o povo de Israel. O povo se rebelou, não aceitou a autoridade. Acontece nos dias de hoje. Em trabalhos, em empresas, em gerências, em escolas, em famílias, em igrejas, acontece. Não há nada novo debaixo do sol. Olha o verso 11. Não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, tem pessoas que não lembram o que já aconteceu, mas o que está acontecendo hoje já aconteceu com alguém. E daqui para frente, lá na frente, tem pessoas que não vão se lembrar que aconteceu hoje. Mas já aconteceu e vai acontecer de novo. Tem comportamentos, quando eu falo disso, nós estamos falando de comportamento humano. Comportamento humano que já aconteceu, que acontece hoje e que vai acontecer. Rebelião, divórcio, já aconteceu. Homossexualismo, já aconteceu, acontece hoje, vai acontecer. Vícios, idolatria, ateísmo, ceticismo, já teve, tem, vai ter. Não há nada novo debaixo do sol. O que aconteceu aqui com Coré, Datã e Abirão num dia, no outro dia voltou a acontecer. E mais para frente voltou a acontecer. E depois, quando eles estavam lá na terra prometida já, eles voltaram a praticar a rebelião de novo. Foram para a Babilônia, levados cativos para a Babilônia. Lá na Babilônia eles idolatraram novamente. Aí Deus levanta líderes, leva eles de volta para Jerusalém. Eles voltam a se rebelar de novo. Ciclicamente. Não é diferente com a minha e com a sua vida. Às vezes a gente olha esse povo aqui de Israel e a gente fala assim: nossa, esse povo era cabeçudo, né? Nossa, que povo difícil. Deus tirou eles da escravidão, abençoou eles, e eles sempre se rebelando contra Deus. Pois é, eu te falo, Deus te abençoou, Deus tirou você das garras do diabo, Deus te deu a salvação e você continua pecando. Então você não tem nada de diferente desse povo. Aquilo que aconteceu, acontece hoje, vai acontecer amanhã. Não há nada novo debaixo do sol. Nós precisamos parar, pensar e entender aquilo que Deus quer de nós, para que nós fujamos desse tipo de comportamento. Para que nós tenhamos uma vida também cíclica, mas, como diz Oséias,
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A nossa vida precisa ser de glória em glória, não de derrota em derrota, não de miséria em miséria, não de pecado em pecado, mas de glória em glória, de crescimento, santidade em santidade, alinhamento com Deus, relacionamento íntimo com Deus, estar perto de Deus. É assim que precisa ser a nossa vida. Muitas vezes nós estamos caindo nesses erros aqui do povo de Israel. E às vezes nós criticamos, mas nós somos esse povo de Israel. Olha só, no dia seguinte, a congregação se levantou e murmurou contra Moisés e Arão. E olha para você ver como que é interessante. Eles murmuraram, se levantaram, acusaram Moisés e Arão de ter matado as pessoas que a terra abriu a boca e engoliu. É isso que eles estavam acusando. Olha o verso 42. Mas quando a congregação se ajuntou contra Moisés e Arão e virou-se novamente para a tenda da congregação, de súbito a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Veja só, às vezes Deus, Ele está tentando nos dar sinais de que Ele está no controle, de que nós estamos na contramão, mas nós não estamos conseguindo enxergar. No dia anterior, todo aquele povo viu que a glória de Deus desceu e protegeu Moisés e Arão. Eles não estavam cegos, não conseguiam enxergar isso. No outro dia, eles murmuravam de novo, a glória do Senhor desceu de novo. Às vezes Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, manda alguns sinais, algumas pessoas para falar conosco, para nos orientar, para nos aconselhar, para nos tirar do erro, para nos tirar do pecado. Deus manda sinais para a gente. Talvez não vai cair um raio, não são trovões, não vai vir um meteoro, nada disso, mas Ele manda pessoas para nos advertir, para nos consolar, para nos orientar. Ó, você está errado, olha, sai dessa vida, olha, esse caminho que você está é um caminho de morte, sai desse lugar, tal. E a gente está vendo que o que a pessoa está falando é verdade, mas nós somos teimosos, como esse povo. E a gente continua nas nossas falhas. Nós continuamos nas nossas falhas. E aí, volta a acontecer a mesma coisa que aconteceu no dia anterior. Olha só, então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação. E o Senhor disse a Moisés, a mesma coisa Deus fala, ciclos, não há nada novo debaixo do sol. 45, levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei num momento. Se você pegar o 21... O verso 21, Deus fala assim, apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei como num momento. E aqui Deus fala de novo, levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei num momento. O que acontece com Moisés e Arão lá no 22? Se prostraram, intercederam para aquele povo que estava querendo derrubar eles. O que acontece aqui no verso de número 45, no finalzinho. Eles se prostraram com a face em terra. Moisés e Arão de novo intercedem pelo povo. O povo estava querendo derrubar eles. O povo estava se levantando, se rebelando contra eles. Mas o caráter das pessoas que se levantam contra você não é o seu caráter. As pessoas que te traem, o caráter das pessoas que te traem, o valor, os valores que elas possuem, a moral que elas possuem, não pode influenciar quem você é, o seu caráter é diferente. Essas pessoas se levantaram, murmuraram contra Moisés e Arão, mas o caráter deles estava forjado no Senhor. E ao invés deles, Moisés, como ele falava face a face com Deus, ele poderia muito bem clamar a Deus, Deus, acaba com esse povo aqui. Não, ele intercede pelo povo, porque o caráter dele foi forjado por Deus. E a pergunta que eu quero te fazer é essa: o seu caráter, por quem tem sido forjado? Pelas guerras, pelas vinganças, pelas invejas, por pessoas que te circundam e tentam te influenciar, ou seu caráter tem sido forjado por Deus, por Jesus? Como diz um texto, se eu não me engano, lá em Filipenses, se eu não me engano, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui nós estamos vendo literalmente duas pessoas que têm um tipo de comportamento que a gente vai encontrar lá na frente, na pessoa de Jesus.
As pessoas querendo derrubar eles, as pessoas se levantando contra eles, as pessoas querendo matar eles e eles intercedendo por elas. As pessoas queriam derrubar Jesus, queriam matar Jesus como mataram. E Jesus na cruz, ele falou: Pai, tem misericórdia deles, que eles não sabem o que fazem. Jesus morreu por elas. Vou tomar mais um pouquinho d'água, para você pensar e raciocinar. Eu sei que a sua cabeça está cheia de argumentos, de justificativas, de pensamentos. E você pode até arrumar alguns argumentos. Pastor, é porque o senhor não conhece a pessoa que me traiu, o meu marido, a minha esposa, o meu patrão, não sei quem. É porque o senhor não conhece essa pessoa que me passou para trás, que me apunhalou pelas costas, que me enganou, que mentiu para mim. É porque o senhor não conhece, pastor. Pois é, eu não conheço mesmo. Mas você não pode deixar que o seu caráter impulsione você a ter comportamento baseado no comportamento delas. O que elas são não pode definir quem você é em Cristo. Realmente eu não conheço essas pessoas, mas eu conheço alguém que pode transformar pessoas, pode transformar a sua vida para você lidar de forma diferente com essas situações. Como Jesus lidou com essas situações. Pensa aí, às vezes, você está carregando mágoas, ressentimento de pessoas há anos, há tempos. Pessoas te traíram, pessoas te enganaram, te passaram para trás. E você tem carregado esse peso. Você tem carregado uma mochila cheia de pedras há tempos. Isso está doendo, está machucando, está te incomodando. Você vai dormir, você dorme com essa pessoa. Você acorda com essa pessoa. Você vai comer, come com essa pessoa. Você lembra dessa pessoa. Se a pessoa se chama João, você vai lá no abecedário, a hora que você chega na letra J, você pula. Você não quer nem saber da letra J. De tanto que isso está te incomodando. Tenha o comportamento como teve Moisés e Arão, como teve Jesus. E aqui nós estamos apontando para Jesus, tá? Como eu disse, toda a Bíblia aponta para Jesus. E agora eu vou te dar a prova concreta de que esse comportamento aqui, principalmente o comportamento de Arão. E eu falo dos dois porque Moisés, em determinado momento, na vida dele, eu não lembro bem o texto, mas depois eu posso achá-lo, Moisés fala assim: lá na frente vai se levantar um profeta semelhante a mim, dai ouvidos a ele. Moisés estava falando de Jesus. Olha só a intimidade que Moisés tinha com Deus, ao ponto de falar que ia levantar um profeta semelhante a ele. Olha a comparação que ele faz. E ele não falou com soberba, com arrogância, ele falou porque Deus tinha revelado para ele. E aqui olha só o que Moisés fala para Arão. Arão, pega o seu incensário. Era um incensário onde colocava incenso. Incenso, se você pegar lá em Apocalipse, incenso é uma representação da oração dos santos. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui pra gente. Oh, meu pai. Espera um pouquinho que nós vamos achar. Se eu não achar, depois eu acho e mando para você. Apocalipse capítulo 5 diz assim, no verso 8: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que Arão está fazendo com o seu incensário? Ele está intercedendo. Moisés falou assim: pega o seu incensário, Arão. Pega o seu incensário, põe nele fogo do altar. Do altar. Não era um fogo qualquer. O fogo do altar era aquele fogo que tinha descido do céu. Põe fogo do altar e deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Arão
Veja só, para você entender mais ou menos. Arão pegou o seu incensário, ele entrou no meio da congregação, porque a praga começou a entrar no meio da congregação, as pessoas começaram a morrer. Arão, ele chegou em um momento, ele ficou entre os mortos e os vivos, e ele abriu incenso, fez expiação, ele intercedeu, ele entrou no meio da morte. Olha aqui o posicionamento de Arão. Quem você lembra que fez esse posicionamento aqui entre você que estava morto e agora você que tem vida? Quem é que fez isso daqui? Foi isso que Arão fez, ele entrou entre a praga dos que estavam mortos já e a praga já estava alcançando os que tinham vida. Ele entrou no meio. E ele impediu que a praga passasse, ele intercedeu, ele se colocou no lugar, como Jesus fez comigo e com você, se colocou no lugar de morte. O salário do pecado era a morte, a morte era para nos alcançar por causa do nosso pecado. Jesus entrou no meio e morreu no nosso lugar. Oh, glória! Aqui é uma tipologia de Cristo. Não estou falando que Arão é Jesus ou que Moisés é Jesus, mas é a sombra, o ensino de que alguém viria lá na frente e ia se colocar entre a morte e a vida no meu e no seu lugar. E você, por mais bonzinho que você seja, você nasceu numa natureza pecaminosa. O salário do pecado é a morte. O seu salário seria a morte, mas Jesus veio para te trazer vida. Ele pegou a morte que era para você, que era para mim, tomou sobre ele naquela cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Essa praga aqui que já tinha matado 14.700 pessoas, Arão entrou no meio com o seu incensário e parou a praga, intercedeu diante de Deus. Quando Deus viu uma pessoa que se colocou no lugar para sem medo da morte, mas para poupar outras vidas, Deus olhou e falou: ei, para com essa praga. Porque é uma tipificação daquilo que Jesus fez na cruz. A morte iria nos alcançar, porque nós nascemos de uma natureza pecaminosa. A natureza humana é uma natureza pecaminosa, porque o primeiro humano pecou. Se o primeiro humano pecou, todos os humanos descendentes desse primeiro humano também receberam esse pecado. Jesus veio e cortou esse mal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Ele pegou toda a morte que era para mim e para você e tomou sobre ele, para que eu e você tivéssemos vida. Para que eu e você tivéssemos nova vida, nascêssemos de novo. Agora não da carne, mas da água e do Espírito. Olha só que coisa, que boa nova. Esse é o verdadeiro evangelho. Evangelho significa boa nova. Qual que é a boa nova, pastor? Jesus morreu no seu lugar. Jesus tomou o seu pecado, levou lá naquela cruz para que você tivesse vida, para que você usufruísse da vida eterna com o Pai. Olha só que boa nova para você e para mim. Já era para estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus veio e nos resgatou, fez expiação por nós, como Arão fez por esse povo. Esse povo não merecia, esse povo estava murmurando, estava se levantando. Não merecia. Eu e você, nós também não merecíamos, porque somos pecadores. Nós chegamos para Deus hoje, pedimos perdão, amanhã a gente peca de novo. Ainda bem que Deus nos olha através do sangue de Cristo. Ainda bem que Jesus morreu na cruz por nós. Para que nós fugíssemos da aparência do mal agora e tivéssemos uma vida alinhada com Ele, de acordo com o que está na palavra. Jesus morreu no meu e no seu lugar para que nós tivéssemos vida. Infelizmente, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão abrindo mão disso daí e estão continuando no seu ciclo de rebelião, como esse povo aqui. Continuando nas suas rebeliões, nos seus pecados, sem entender aquilo que Jesus fez na cruz. Muitas pessoas continuam, sabem aquilo que Jesus fez, mas não querem. E o pior é aqueles que já conheceram, que já entenderam isso, que já convidaram Jesus para fazer parte da sua vida e abriram mão e voltaram para os seus delitos e pecados, sabendo que Jesus morreu no seu lugar. Aquele que está na ignorância, tudo bem, a Bíblia fala assim que Deus não leva em conta o tempo da ignorância.
Mas aqueles que já conheceram, muitos estão saindo deste lugar de vida, saindo deste lugar de salvação para voltar para suas práticas de delitos e pecados. Pessoas que outrora estavam do seu lado dentro de uma igreja, estavam do seu lado ali, congregando com você. Pessoas que estavam do seu lado na sua família, no seu trabalho. Pessoas amigas que haviam abandonado os seus vícios e pecados e agora estão voltando para as velhas práticas. Estão abandonando novamente Jesus. E aí eu tenho que ler um texto para você para te advertir, não para te colocar medo. Não, eu quero te colocar medo sim. Para você sair desse lugar. Olha só, é impossível, Hebreus no capítulo 6, que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Você teve o entendimento, você teve o encontro com Cristo e você está abrindo mão disso daí espontaneamente, voluntariamente. Você está expondo Jesus à vergonha. Você está crucificando novamente Jesus. Cuidado. Aqui, Arão e Moisés, eles intercederam por aqueles que estavam se levantando contra eles, murmurando contra eles. E por conta disso, muitos foram poupados. É lógico que alguns sofreram as consequências. Aqui, até chegar o tempo da intercessão, de pegar um incensário e Arão se colocar ali no lugar entre os vivos e mortos, 14.700 já foram atingidos pela praga. Talvez pessoas perto de você já foram atingidos pela morte. Talvez pessoas perto de você já foram atingidos pelas consequências do pecado. Mas talvez Deus esteja te poupando. Talvez você seja desses que ainda Jesus está se colocando entre você e a morte, para que a morte não te alcance. Aproveite essa oportunidade. Convide Jesus, abandone essa vida antiga, cíclica de rebelião, de pecado. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Senhor, eu te entrego a minha vida, Senhor. Por favor, dirija a minha vida. Eu confesso os meus pecados, me arrependo, me ajuda, Senhor. Sozinho você não vai conseguir, você precisa de Jesus, você precisa do Espírito Santo, você precisa de uma igreja para estar te ajudando, pessoas que vão te auxiliar. Os que morreram daquela praga foram 14.700. Fora os que morreram por causa de Coré. Fora os outros que morreram. Os 250 que estavam em Coré e toda a família de Coré. Aqui nessa praga, 14.700. E a pergunta que eu quero deixar nesse final: como está a sua vida? A sua vida tem sido um ciclo de rebelião e quedas e abandonos, oscilantes. Uma hora você está na presença de Deus, outra hora você está longe, uma hora você está em vícios e outra hora você fala, não, eu vou largar disso, agora eu vou ter uma vida íntegra e de repente você cai de novo. Como que está? É um ciclo de quedas e de levantes? Como que é? Como que está a sua vida? Hoje é o dia de você decidir ter uma vida linear, ter um caminhar em uma linha com a presença de Deus, entregando a sua vida a Jesus. Hoje é o dia. Entrega a sua vida ao Senhor. Chega de sofrimento, chega de um ciclo de quedas e de pecados. Chega, o tempo de Deus se chama hoje. Arão se colocou aqui como intercessor. Aqui são vários ensinos. Talvez você tenha que, ainda que as pessoas falem mal de você, você precise interceder por elas, perdoá-las. O perdão vai fazer muito, muito mais bem para você do que para os outros, do que para aquele que te feriu. As pessoas queriam matar Moisés e Arão, e eles intercederam pelas pessoas que queriam matá-los.
Como tem sido o seu comportamento diante de pessoas que têm te traído, te agredido, te enganado, te injuriado, te caluniado? Como tem sido o seu comportamento? Interceda. Não tente. Tem um texto na Bíblia que fala assim: a vingança pertence a Deus. Aí você pode arrumar o argumento que você quiser. Pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Pastor, mas eu isso, aquilo, outro. Você pode arrumar o argumento que você quiser. Mas de uma coisa você vai concordar comigo: você não tem tido paz. Isso é certeza. E isso que eu estou te falando aqui é para que você tenha paz. Para que você largue do pescoço dessa pessoa que te feriu. Largue, deixe, solte. E entenda que como Arão se colocou entre os mortos e os vivos para que a praga cessasse, foi assim que Jesus se colocou entre você e a morte. Para que a morte não alcançasse a sua vida, a morte eterna. Jesus morreu no seu lugar. Ele entrou em um lugar onde era para estar você, onde era para eu estar, onde era para nós estarmos. E Jesus entrou naquele lugar e tomou a morte sobre ele mesmo, para nos dar vida. E veja só, ele morreu, mas ele venceu a morte, por isso que ele pode nos dar vida. Ele ressuscitou, ele não está no túmulo lá em Jerusalém. Ele ressuscitou, ele está à destra do Deus Pai. E por isso ele tem poder para nos dar vida, porque ele venceu a morte. Só ele venceu a morte, nenhum outro venceu a morte. Só pode te dar vida quem tem autoridade sobre a morte. Só Jesus. Não tem Alá, não tem Buda, não tem Maomé, não tem Hare Krishna, não tem, pode falar o que você quiser, não tem Maria, não tem santo, não tem nada. É Jesus. É Ele que pode te dar vida, porque Ele... Me mostre para mim quem foi o outro que ressuscitou. Você não vai encontrar. Só Jesus venceu a morte. Só Ele pode te dar vida. Você pode falar o que você quiser, mas é a palavra. E faça como os bereanos, de tudo isso que eu estou te falando. Confira na palavra. Não pegue tudo isso que eu estou te falando como se fosse... Não, tá tudo certo. Tá... Não, confira na palavra tudo isso que eu estou te falando. Se estiver aqui na palavra, você pega para você. Eu faço esse desafio para você, porque aquilo que eu estou falando para você está aqui na palavra. Jesus pode te dar vida, porque Ele venceu a morte. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa derramar a graça dele sobre a sua vida. Que Deus possa trazer a paz sobre o seu coração. Amém? Se você tiver algum pedido de oração, mande aí pra gente. Dá tempo ainda. Enquanto eu faço aqui um merchan da minha caneca... Escreva aí, manda aí um pedido de oração. Se você está precisando de oração, a sua família está precisando de oração, alguém da sua família, algum amigo está precisando de oração, mande aí que a gente vai orar aqui. Enquanto isso, eu quero te mostrar uma canequinha nossa, tá? Do nosso ministério. Tem um bigodão aqui, Be Amém, Seja Homem, tá? É uma caneca que nós criamos para você tomar um leite, tomar um café, tomar um chá, e você vai estar ajudando o nosso ministério, tá? É R$30, você esteja entrando em contato com a gente. Be Amém. 1 Coríntios 13:11. Deixei das coisas de menino e passei a ter atitude de homem. Seja homem. Ah, compre pro seu namorado, compre pro seu noivo, compre pro seu marido, ou compre pra você mesmo, mulher. Você tomar um chá, um café. Amém? Tem algum pedido de oração aí, irmão? Tem um pessoal que está escrevendo enquanto isso. Veja só, se você puder também, faça a inscrição no nosso canal do YouTube, pr.nandinho. Eu tenho deixado algumas reflexões lá. Agora, um pouco menos de intensidade por conta da correria, né? O Tarso está na semana de prova, nesses dias agora, e tá tô com um pouco de correria aí, mas nós vamos voltar a deixar umas reflexões lá com base na palavra de Deus.
Tem alguns pedidos de oração aqui. O Fabrício pede oração pela sua empresa, pela Lan House. A Maria das Graças Coelho pede oração por Carlene, irmão e toda a família. A Graci, minha prima, lá do Pernambuco, está pedindo oração por Carlene, o irmão e toda a família. O Dirceu, meu amigo Dirceu, um abraço, Dirceu. Sempre está nos acompanhando. Um abraço, meu irmão. Ele está pedindo oração pela sua vida e pela vida da irmã Rosângela, a esposa dele, tá? E nós vamos orar também. A Dorinha está pedindo oração pelo Guilherme. Vamos orar também pela Gabi. Eu quero orar pela família do meu amigo que faleceu ontem, né? A gente conhecia ele pelo apelido de Pinguim, né? Se eu não me engano, o nome dele é Ailson Coqueiro, é alguma coisa assim. Faleceu ontem. E vamos orar pela família, para Deus estar consolando os corações, trazendo paz aos corações. Ele era bem novo, assim, sabe? Um cara bem bacana, mas infelizmente ontem ele faleceu. E eu imagino que a família deve estar bem assim, abalada. Nós vamos orar pela família dele. Eu quero orar também, nós tivemos aí a eleição, os vereadores que foram eleitos. Vamos orar para que eles possam estar fazendo um bom trabalho aí no mandato deles aí a partir do ano que vem. Eu quero orar pelo meu amigo Orlando, lá de Rondonópolis. Meu amigo Anderson, o Ninja, lá de Hortolândia. O meu amigo Edmilson Fumaça, que também está em Hortolândia, ali na região de Campinas. Quero orar pelo meu amigo Marcelo Xavier. Quero orar pelo meu amigo, pelo meu primo que está em Costa Rica, o Alan, e a sua esposa, seus filhos. Eu quero orar também, colocar diante de Deus a vida do meu primo Flávio e a Fernanda, que estão lá na Austrália, sempre tem nos acompanhado. Quero orar pelo meu amigo Carlinho, pela Marina, sua família. Eu quero orar pelo Elvis e a Tati, que estão lá em Portugal, Fabinha, Dayana, o Betão e a Márcia, que estão lá no Japão, o meu amigo Paulo, que pediu oração, que está lá no Japão, Paulo Tsutsumi, o Isaías também, quero orar por ele. Fátima e André. A Fátima e o André, também vamos orar por eles. Vamos colocar essas vidas diante do Senhor, para que Deus possa estar visitando, trazendo a paz, fazendo um milagre na vida daqueles que precisam. Tem alguns enfermos, que Deus possa estar repreendendo essa enfermidade, esse vírus diabólico, uma briga política, que Deus possa estar... Deus não perdeu o controle, tá, meu irmão? Meu amigo, Deus não perdeu o controle, tá? Eu penso que Deus está esperando a igreja se levantar em oração. E é isso que nós vamos fazer. Amém? Vamos orar por essas vidas? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, obrigado por essa reunião. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que ela também possa ser lançada em corações com terras férteis aqui nessa noite, Pai. Visita cada um que nos ouviu, cada casa, cada lar, derrama da Tua bênção, da Tua provisão. Não permita, Deus, ó Pai, que o pão de cada dia venha faltar. Abençoa, Deus, abrindo as portas de empregos para aqueles que estão desempregados. Deus, visita cada uma dessas vidas aqui, Deus. A empresa do Fabrício, visita a Graci, a Carlene, o irmão, a toda a família, o Dirceu, a irmã Rosângela. Deus, visita também a Dorinha, o Guilherme, a Gabi. Pai, em nome de Jesus, os vereadores que foram eleitos aqui na nossa cidade, que eles possam desempenhar um bom papel, uma boa função. Deus, que eles tenham a sabedoria do Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu coloco também diante do Senhor o Orlando, o Anderson, o Marcelo, Deus, o Alan, o Fabrício, Deus, a Daiane, o Elvis, a Tati, o Beto, a Márcia, Deus, o Paulo lá no Japão, o Isaías, Deus, meu Deus, visita cada um, Flávio, a Fernanda, o Edmilson, Deus, todos esses amigos que pediram oração, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão poderosa, que o Senhor esteja tocando em cada coração, que o Senhor esteja tocando em cada vida, Deus, acima de bênçãos materiais, que o Senhor possa estar salvando essas vidas, Pai. Não adianta nada termos bens aqui na terra e perdermos, Deus, a vida eterna. No nome do Senhor Jesus, alcança essas vidas com a Tua salvação. Alcança essas vidas com a Tua palavra, com o Teu milagre, meu Pai. No nome de Jesus, abençoa cada uma dessas vidas. Derrama, Deus, ó Pai, da Tua graça sobre cada um. Deus, repreenda esse espírito de enfermidade. No nome de Jesus.
Pai, visita, Deus, ó Pai, a família do meu amigo, o coqueiro que faleceu. Deus, consola os corações, consola cada um deles, Pai. Traz a tua paz. Só o Senhor pode consolar e confortar nesse momento, Deus. É uma perda irreparável, Pai, mas que o Senhor possa estar consolando, confortando, Deus, ó Pai, essa família. Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Obrigado pela vida do Zé. Abençoa a sua família, Deus. Em nome de Jesus, cada um da sua família, Deus, ó Pai, tanto lá na Ilha Solteira, como aqui, a família da Valéria, que estão nos acompanhando. Deus, abençoa o Guilherme, o Kleber, o seu Zé, a dona Joana, Deus, a Lucelena, a Duda, Deus, cada um, a sobrinha do Guilherme, a sua cunhada, visita essa família, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Também quero colocar diante do Senhor a vida da dona Neuza. Deus, eu falei para ela hoje que nós iríamos orar por ela, que a mão do Senhor seja sobre ela. Visita o coração dela, traz a tua paz, tira todo o sentimento de solidão. Abençoa o neto dela, Deus, que nasceu recentemente. Que o Senhor possa estar cuidando, dando sabedoria aos pais, ao Rudimar e à Fernanda, para cuidar dele, para orientá-lo, para educá-lo, para zelar, Deus, daquela criança. Abençoa aquela família, Pai. Obrigado por esse tempo, pela tua graça. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você ter nos acompanhado. Um abraço, até a semana que vem. Se assim Deus o permitir, e Ele vai permitir. Até mais.